Vamos lá então, arte renascentista, né? Temas principais, temas bíblicos, temos figuras e temas mitológicos, né? Influenciado também pela mitologia grega. Nós temos figuras e cenas históricas, retratos e figuras humanas e anatomia anatômica, né? A partir desse período a gente volta a ter explorações anatômicas, né? Com interesse mais humanista, né? De voltar os olhos para o humano, né? Não só para o divino, como é o caso da arte medieval até aqui. A influência principal, a arte e filosofia greco-romana, né? Os textos que vai chegando, vai influenciando bastante a forma de pensar e acaba respingando nas artes também, né? O humanismo, a ciência, a busca por descobertas científicas, né? O interesse pela pesquisa, a arquitetura e principalmente patronagem. Nessas cidades-estados italianas começa a ter patronos bastante ricos, né? Em especial a família Médici, onde você tem Veneza, por exemplo, estava numa região bastante privilegiada de comércio, então por consequência se tornou uma região bastante rica, com bastante fluxo de dinheiro. E isso, onde tem bastante dinheiro, tem bastante gente interessada em ganhar aquele dinheiro. Então, com bastante patronos com dinheiro, se tornou aí uma fonte bastante propícia para a contratação de artistas e produção de obras. Características visuais, né? Detalhado e balanceado, né? Idealizado. Lembra que uma boa parte da idealização renascentista vem da influência greco-romana, né? O próprio nome Renascença vem de renascimento das artes, desses valores filosóficos e estéticos clássicos, né? da Grécia clássica e helenística, principalmente helenística. É um acabamento mais liso, né? E harmônico, né? A busca pelo contraposto, pelo dinamismo, pelo equilíbrio, pela composição, pelas formas curvadas, perspectivas, né? Volume, uma descrição da forma mais apurada, o impacto artístico, da descoberta da perspectiva linear, né? E a maestria da anatomia, a redescoberta, pelo menos, da maestria da anatomia, mas principalmente a descoberta da perspectiva linear, que era uma coisa absolutamente inovadora para a época, mesmo quando a gente lembra aquele afresco romano em vermelho e amarelo ali, a gente tem uma perspectiva ali que não é apurada, né? Ao contrário da Renascença, que agora a gente começa a ter a perspectiva linear correta. Então, por consequência, uma percepção de tridimensionalidade no plano bidimensional, né? Na pintura, mais apurado, né? Mais realista. O aprimoramento estético, a gente começa a ter aqui um avanço no trato e na execução de pinturas a óleos. Existem alguns indícios de que a pintura a óleo começou um pouco antes da Renascença, mas a evidência e não só a evidência, como um volume maior de obras que a gente tem desse período, realmente é um divisor de águas dentro da história da arte, da pintura. Até então a gente tinha basicamente a fresco, pintura em cerâmica, em cáustica, né? Mas a pintura a óleo em si mesmo, feita em madeira, feita em tela, a gente começa a ver a partir desse período, né? Uma outra coisa que a gente começa a ter a partir da Renascença é a autoralidade e atribuições, ou seja, a partir da Renascença a gente começa a saber quem que fez determinada obra. Então a gente começa a ter o nome do artista atrelado à obra. E outra coisa que a gente começa a ter é o retrato secular. As mídias aqui são a fresco, pintura em madeira, escultura. E agora a gente vai dar uma olhada no Giorgio Vasari, que foi o principal responsável por a gente começar a ter a autoralidade atribuída, né? Das obras de arte. Bom, o Giorgio Vasari, ele foi um arquiteto, pintor italiano. Ele viveu entre 1511 e 1574 e ele foi contemporâneo de muitos dos mestres renascentistas que trabalhavam nesse período. E ele, aqui à direita a gente tem uma pintura dele, né?
que é bem característico da Renascença. E ele escreveu um livro chamado A Vida dos Artistas. E é um livro bastante interessante porque pela primeira vez na história a gente tem um relato e uma descrição dos artistas que trabalhavam nas obras, né? Então, a partir graças ao Giorgio Vasari, a gente tem informações mais detalhadas sobre os grandes mestres, né? O Leonardo, o Donatello, Michelangelo, entre tantos outros que ele descreve ali. E então normalmente é atribuído ao Vasari praticamente toda essa informação que a gente tem, né? Uma vez eu vi que ele um termo em inglês, né, falou que ele single-handed, ou seja, por uma única mão ele definiu, ele escreveu a história dos artistas renascentistas e preservou a memória, preservou uma série de informações que a gente tem até hoje, né? E muitas das informações que a gente tem sobre alguns dos pintores, o Giorgio Vasari ele é a única fonte sobre isso. Se a gente pensar séculos atrás, a gente não sabe praticamente nada sobre artistas que pintaram, que esculpiram obras no Antigo Egito, né, ou na Grécia Clássica. A gente não tem informações sobre quem que efetivamente produziu aquelas obras, né? E a partir da Renascença a gente já começa a ter esse tipo de distinção, os artistas começam a assinar, né? E em um ambiente na Renascença onde estava rolando muito dinheiro e muito interesse em contratação dessas obras, é até uma atitude inteligente que o artista ele comece a assinar e ser conhecido, porque se ele passa a ser conhecido, ele passa a ser requisitado. Se ele passa a ser requisitado, ele passa a ter ele passa a ganhar mais dinheiro, né, ser mais conhecido. E quando a gente para pensar que antigamente praticamente você tinha um contratante, né, no caso a igreja, ou no caso o faraó, e assim sucessivamente, aqui a gente passa a ter patronos, pessoas diferentes, muito ricas na sociedade, mas que não necessariamente têm atribuições religiosas, mas que tem muito poder, tem muito dinheiro e pode contratar o serviço do artista, né? Então essa foi a contribuição do Vasari que a gente conhece sobre a Renascença. Beleza, então a partir de agora a gente começa a ter a gente começa a avaliar artistas individuais, né? Agora que a partir da Renascença a gente tem uma atribuição, né? A gente sabe quem que pintou, a gente não fala só de períodos específicos. A gente vai escolher alguns artistas representantes dos determinados períodos e vai falar sobre eles, né? Não tem como falar extensivamente sobre cada um dos artistas, assim como não tem como pegar todos os artistas importantes de um determinado período, né? Então eu vou selecionar alguns de cada período, né, que a gente vai ter daqui para frente, e vou falar mais sobre obras especificamente, contexto histórico e estética das obras, começando aqui pelo Jan van Eyck, que ele foi um pintor renascentista, e nós temos aqui duas obras dele que eu escolhi, né, o Retrato de Homem de Turbante e o Casal Arnolfini, que é possivelmente a obra mais conhecida dele, uma pintada em 1433 e a outra em 1434. E o Van Eyck ele é considerado o vovô da pintura a óleo, vamos dizer assim, né? Ele é um dos que mais uns pioneiros do avanço da pintura a óleo, das técnicas com a pintura a óleo, de modo a descrever a matéria de forma bastante realista. Você vê que quando a gente compara o Van Eyck com o que veio antes, principalmente quando você pega uma obra mais elaborada como o Casal Arnolfini, onde você tem a perspectiva correta, você tem uma descrição de cores aqui bem interessante, você tem reflexos, você tem descrição de metal, madeira, tecidos, você vê uma série de descrições bastante realistas para a época, né? Comparado, você tem que sempre comparar com o que vem antes, né? A gente já vai fazer uma comparação de uma obra do Van Eyck com uma do período medieval, a gente ter esse contraste bem nítido, né? Mas você observa como que na pintura a óleo aqui a gente tem no rosto uma definição de volume, de luz e sombra muito bem detalhada, muito bem descrito,
a proporção praticamente perfeita, que a gente tem um retrato que foi pintado em 1430, mas tranquilamente ele poderia ter sido pintado séculos depois pela qualidade técnica que o Van Eyck desenvolveu na época, né? O Van Eyck ele criou a base para que todo mundo viesse depois aperfeiçoar, né? Todo mundo que a gente pensa, pintores assim que até hoje são pintores que são referências de excelência, como podemos pensar aqui um Caravaggio, Velázquez, Rembrandt. Todos esses pintores eles subiram em ombros de gigantes. Um dos gigantes naturalmente foi o Van Eyck. Então a gente dá uma olhada aqui nessa pintura dele, a Virgem do Chancellier Rollin, 1435, e a gente compara aqui a Adoração dos Pastores de 1374. Portanto, essa pintura aqui é uma pintura do período medieval. Observa como que a diferença gritante de qualidade, e quando eu digo qualidade que eu me refiro especificamente à técnica, né, o realismo, né, não estou falando de tema nem nada, até porque ambos os temas são religiosos, mas você observa aqui como que o Van Eyck, né, como que ele não só coloca uma perspectiva linear aqui bem apurada, a gente consegue perceber esse espaço aqui com bastante clareza, coisa que a gente não consegue perceber aqui, né? Aqui a perspectiva ela tá bem bagunçada, né? A gente tem um ponto de fuga indo para cá, o telhado que parece que está caindo, a gente tem um tipo de composição aqui que não antecede ao período da descoberta da perspectiva linear. E então você vê que não só em termos de perspectiva, mas também em detalhes, em descrição da matéria. Observa o cuidado aqui que ele tem na retratação aqui desse manto. Aqui a gente não tem uma descrição de tecido tão bem apurado, tão realista, tão buscando representar a realidade. Aqui o artista é como se ele tivesse pintado de imaginação, do jeito que ele lembra que é um tecido, né? Aqui o Van Eyck ele pintou de observação, observando, olhando, estudando, fazendo esboços, né? E não só a mídia, né? Essa mídia aqui eu não tenho certeza se é um afresco ou se é uma têmpera, mas aqui a gente tem a pintura a óleo que ela tem essa vantagem da descrição da matéria ser mais apurada, né? Você conseguir descrever de modo apurado toda uma gama de material, de superfície de matéria que as outras mídias têm um pouco mais de dificuldade. A pintura a óleo ela consegue reproduzir bem o veludo, consegue reproduzir bem ouro, metal, né, tecidos em geral, superfícies reflexivas, espelhos, água. Ela consegue reproduzir bastante coisa, enquanto que outras mídias têm mais dificuldade, né? Mesmo hoje em dia, né, se você pegar uma aquarela, você não reproduz a matéria da forma como uma pintura a óleo reproduz, né? Guache também é a mesma coisa. Você pode até fazer uma mistura de mídias, mas a pintura a óleo ela tende a representar o realismo, a realidade, de modo mais apurado do que as outras mídias. Então, quando a gente faz essa comparação aqui, a gente vê com bastante clareza o quanto que o renascimento, né, o avanço, essas melhorias da tinta a óleo, da perspectiva linear, ela trouxe um impacto absolutamente tangível e absolutamente chocante, né? Quando você olha, coloca do lado uma e coloca da outra, uma obra e coloca a outra do lado, você vê que realmente é difícil de acreditar que não passou nem 100 anos de um para o outro. Principalmente quando a gente imagina os períodos anteriores sei lá, pega, por exemplo, para não ir muito longe, né, na arte egípcia, mas se a gente ficar só no período grego, se você pegar o grego arcaico para o grego helenístico, a gente tem aí 500, 600 anos separando, né, e você tem um avanço, vamos dizer assim, perto do realismo, né, avanço no contexto do realismo, do arcaico para o clássico e do clássico para o helenístico. Mas são centenas de anos ali de separação, né? Aqui não são nem 100 anos, a gente tem uma qualidade, né? Uma ruptura, um estrondo tão grande de diferença de qualidade do realismo que dá uma verdadeira dimensão para a gente do impacto que a Renascença teve, né? Então você imagina, se você é uma igreja e você está contratando um artista para maravilhar os seus fiéis, você vai contratar um artista que faz esse tipo de obra aqui ou que você faz esse tipo de obra, né? Então, quer dizer, o impacto é muito maior, né, com um realismo do que com um tipo de arte que não visa esse realismo, essa perspectiva,
e principalmente quando você coloca no contexto da arte instrumental, no sentido de maravilhar o fiel, né? De trazer colocar a tela, né? A pintura como se fosse colocar a pintura como se ela fosse um portal para uma outra dimensão, né? Fazer a pessoa ter sensações através da narrativa do que está sendo retratado, né? Então, essas duas pinturas elas mostram bem como que a Renascença ela foi inovadora para esse tipo de propósito de instrumentalização, né, da pintura, de narrativa, e no avanço da técnica mesmo em si, que a gente usa até hoje esses fundamentos, né, da pintura a óleo. Aqui temos algumas pinturas de Giovanni Bellini, e observa que como a gente começa a ter bastante, começa não, né, aqui a gente tem bastante tema religioso, bastante obra encomendada pela igreja, com tema bíblico, tema cristão, a Madonna, um tema bastante comum, né, a Madonna com o menino, e observa como que aqui a gente começa a ter umas cores mais vivas, né, o manto azul. Observa também como a gente tem o tema da Trindade aqui, né? Você tem o Cristo com 2 anjos, 3, né? Os 3 santos aqui, né? A base piramidal, triangular, é bastante comum nesse tipo de composição renascentista. É sempre centralizado, né? Você tem a figura sempre no meio e uma estrutura triangular, que no caso a base do triângulo é dada pelos 2 santos, né? Aqui Cristo no meio, com os 2 anjos, né? Seria tipo um triângulo aqui invertido, mas a gente pensa que ele pode ser considerado também com a ponta para cima, né? Essa estrutura. Então a gente já começa a ver aqui uma preocupação maior com a descrição da forma e com a proporção mais apurada da figura humana em si. Aqui a gente tem o Nascimento da Vênus, provavelmente a pintura mais conhecida do Sandro Botticelli, que retrata o nascimento da Vênus, portanto é um tema mitológico. Aqui a gente tem a Anunciação e um retrato do Dante Alighieri, foi um poeta importante desse período. E observa aqui também essa questão do posicionamento dos personagens, das figuras, o cuidado com a composição e o cuidado também com a perspectiva, né? Proporção, perspectiva, sombra, volume. Repara como que passa a ser importante a descrição das coisas em um plano de profundidade, né? Parece que o plano, o espaço dentro da pintura passou a ter uma importância muito maior a partir da Renascença. E você vê que muitas vezes esses chãos quadriculados assim, eles ajudam ao espectador a perceber melhor a perspectiva. Se a gente tem um chão liso aqui, é um pouco mais difícil de entender a perspectiva, mas a partir do momento que a gente tem esse quadriculado aí, fica mais a sensação de profundidade fica mais evidente. Então você observa como que aqui a gente começa a ter um tipo de posicionamento das figuras de modo um pouco mais teatral, né? Um pouco mais buscando uma narrativa mais dramática, um pouco mais visando atingir a emoção do espectador. Agora vamos começar aqui a falar sobre o Leonardo da Vinci, né? As obras do Leonardo. Aqui a gente tem a Mona Lisa, de 1503. A Mona Lisa ela é uma pintura que ela vale, se for para falar da Mona Lisa aqui, ela tem um vídeo inteiro para falar sobre ela especificamente, né? Mas essa foto aqui eu tirei no Louvre, né? Foi logo assim que a gente chegou no Louvre lá, eu já corri para tirar, porque aqui vive com muito de gente, você não consegue nem chegar perto. Aliás, você não consegue chegar perto da obra mesmo de qualquer jeito, porque além do vidro balístico tem uma certa distância aqui. Mas a Mona Lisa ela é considerada a obra mais conhecida da Renascença, né? E é uma obra que ela é um ícone da história da arte, é possivelmente a pintura mais conhecida do mundo. Ela foi pintada ao longo de alguns anos, né? Não só em 1503.
Não se sabe exatamente quem que foi a Mona Lisa, né, a pessoa que foi sendo pintada aqui, mas ela é uma pintura que carrega todas as características da Renascença italiana, né? Você observa aqui novamente composição triangular, você vê o fundo aqui bastante, um espaço indo em direção ao fundo, bastante proeminente aqui, essa perspectiva aérea é uma novidade para a época. Você vê a técnica do esfumato do Leonardo aqui, da descrição da forma, onde você vai alternando o tom de forma bem suave, bem controlada, de modo a descrever um volume, onde você tem um plano onde está pegando mais luz e o outro vai escurecendo, indo em direção afastada da luz. Você tem um controle muito fino aqui da forma e da descrição do volume. Há uma preocupação grande com a proporção, né? Ver como essa mão aqui está super proporcional em relação ao resto. Você tem o tecido também, uma descrição da matéria muito bem descrito. Aqui a gente tem a anunciação também do Leonardo. Observa aqui como a gente tem vários elementos aqui que reforçam a perspectiva linear, né? Esses ornamentos aqui, esses tijolos aqui no canto aqui, todos em perspectiva, né? Você tem vários planos aqui geométricos indo em direção ao ponto de fuga, todos buscando essa sensação de profundidade aqui, né? Onde a gente tem essa valorização do espaço tridimensional dentro de um plano de bidimensional, e também a descrição mais apurada aqui de tecidos, novamente, né? Um posicionamento mais teatral, reforçando a narrativa. E todos os elementos aqui combinados de modo que essa pintura ela funcione dentro do contexto que ela foi encomendada, né? Que é reforçar a fé, a adoração. Aqui nós temos a Última Ceia, que foi pintada entre 1495 e 1498, e ela está na Santa Maria della Grazie, em Milão, lá no refeitório. A gente pode até ver inclusive a porta aqui, né? E aqui a gente tem todas as características, inclusive acho que essa é uma das pinturas mais conhecidas também do Da Vinci. E a gente tem aqui a figura de Cristo no meio, né, os apóstolos. A gente novamente, né, um tema importante cristão. Você observa aqui também o uso dessa sala aqui para reforço da perspectiva, né, perspectiva linear. A gente tem um ponto de fuga no centro, as linhas trazendo aqui em direção ao Cristo. Observa como que a gente tem aqui uma série de posicionamentos, né, dramático, reforçando a narrativa, né, aquilo que eu já venho falando, que você tem um posicionamento das figuras de modo mais dinâmico, né, como quase que teatral, para reforçar a narrativa do que está sendo pintado e passar a emoção para o espectador. E a gente tem aqui uma gama de cores aqui bem diversa, né, bem saturada. Essa pintura aqui ela tá bastante danificada, mas a gente consegue ver claramente aqui o esforço dele em retratar as figuras, retratar as formas e mostrar um realismo aqui e inserir esses elementos todos que estavam em voga durante a Renascença. Aqui a gente tem duas pinturas e alguns esboços do Leonardo. Aqui a Virgem com a Criança, 1503, novamente estrutura triangular. Salvator Mundi, também novamente estrutura triangular, né? Observa também a questão dos três aqui, né? 1, 2, 3. Simbolicamente a figura de Cristo aqui brincando com o Cordeiro, né? O Cordeiro de Deus, né? Simbologia cristã. A gente tem aqui também, né, a trindade de elementos aqui também. E bom, essa pintura aqui é questionável, né, se ela é realmente do Leonardo ou não. Não há uma concordância absoluta sobre isso, mas eu coloquei ela aqui porque atualmente, no momento que eu gravo esse vídeo, ela é considerada a pintura mais cara do mundo, né, que foi vendida por um preço mais alto, cerca de 450 milhões de dólares, né. Então ela passou na frente de muitas pinturas modernas que estavam sendo vendidas bem mais caras, né, quebrando o recorde, portanto. Aqui a gente tem o Homem Vitruviano, né, aqui também é um desenho bem conhecido aqui do
Leonardo, onde a gente tem aqui uma característica humanista da Renascença, né, o homem como medida. A gente tem aqui esboços de anatomia do Leonardo, esboços de maquinários e invenções, né, maquinários militares, esse tipo de projeto mecânico que que ele era bastante curioso, fazia bastante esboço sobre o assunto. Então, esses aqui são algumas das obras que eu separei aqui. Normalmente eu não separo tantas obras de artistas, mas dada a importância do Leonardo, né, para a história da arte de uma forma geral e para a Renascença, eu coloquei um pouco mais de trabalho deles aqui. Mas o Leonardo vale a pena dar uma olhada com mais profundidade nas outras obras dele, porque primeiro que são obras absolutamente belíssimas, né, de olhar, e também pela questão técnica, né, como que ele trabalha a descrição, né, da forma, tecido, né, e composição, né, principalmente dos elementos. Falando aqui um pouco sobre o Michelangelo Buonarroti, um dos grandes mestres renascentistas, separei aqui 3 esculturas dele: a Pietà, o Davi, que acho que é provavelmente a escultura mais conhecida dele, né, um ícone dentro da história da arte, e o Escravo Morrendo. Essa foto que eu tirei no Louvre, e ele fica aqui nesse salão, e assim, é interessante observar como que essas esculturas antigas, elas foram feitas sem ferramentas elétricas, né? Só no cinzel ali, na batidinha. E tem uma frase famosa do Michelangelo, quando perguntaram como que ele esculpia, ele falava que ele retirou como que ele esculpiu o Davi, e falava que ele apenas removeu tudo que não era o Davi, né? Ele libertou ele do bloco de mármore. E observa aqui como que o Michelangelo ele foi um dos que melhores resgataram essa excelência da Grécia helenística, e o Michelangelo ele tinha uma profunda admiração por essas esculturas antigas, né? E é visível quando a gente olha a qualidade com que ele, e o realismo com que ele reproduzia anatomicamente essas figuras, né, em termos de postura, musculatura, né, proporção, né, tecido. Imagina esculpir cada uma dessas dobras de tecido aqui, né? A partir do momento que você errou e lascou o mármore, arrancou um pedaço que não era para arrancar, não tem como colocar de volta. E você vê que realmente uma escultura dessa, para ser feita nessa época, em 1500, com a tecnologia que tinha na época, é um trabalho absolutamente estupendo. Aqui 2 obras do Raffaello Sanzio, outro grande mestre renascentista. Aqui a gente tem a Escola de Atenas, que acho que é uma das pinturas mais conhecidas dele, e a Madonna do Prado, também do Raffaello, que é uma das mais conhecidas dele. Aqui a Escola de Atenas, você observa também a centralização, as linhas, a perspectiva linear, todas trazendo para o centro da figura aqui, a perspectiva linear a todo vapor. E observa como que o Raffaello ele não se contenta em fazer uma perspectiva simples aqui, né? Ele coloca um quadrado dentro do outro, ele faz a perspectiva aqui desse ornamento aqui no teto aqui desse arco, né? Então você vê como que o Raffaello ele está empurrando os limites daquilo que tem sido feito até então. E se sabe que rolava uma competição entre os grandes mestres renascentistas, né? Um queria ser melhor que o outro para aquilo que eu comentei, atrair mais comissões, né? Mais trabalhos encomendados, né? E não que isso fosse um problema para os grandes mestres, né? Acho que tanto o Leonardo quanto o Michelangelo eles eram conhecidos principalmente o Michelangelo, por abandonar o trabalho no meio do caminho, né? O Michelangelo ele deixou várias obras incompletas para trás, né? Ele se cansava e já ia para uma outra lá. Mas a gente vê aqui na Escola de Atenas um tema absolutamente grego, né? Você vê que
a influência da cultura grega, né, dos valores gregos, ideais gregos, da filosofia grega. Afinal, essa pintura aqui ela retrata uma cena da filosofia grega, né? Você vê que você tem aqui Platão e Aristóteles aqui no centro dessa imagem. Platão foi discípulo de Sócrates, né? Então você tem aqui basicamente dois dos maiores filósofos gregos, né, de todos os tempos, não só gregos, né, mas de todas as escolas de filosofia, né, dois dos pais fundadores da filosofia ocidental, conversando sobre filosofia, né, um apontando para o chão, né, apontando para a terra, e outro apontando para o céu, né? Então, e aqui você tem várias pessoas aqui tentando trazer para a época presente, ou seja, para 1500, uma cena de um cotidiano que eles imaginavam que acontecia na Grécia, nesse período da Grécia, onde as escolas de filosofia começavam a aparecer. E aqui a gente tem uma reprodução, uma cena religiosa, né, a Madonna. A gente tem aqui novamente, né, a estrutura triangular, né, e a trindade, né, os três elementos aqui na cena, né, o crucifixo, o elemento, né, o máximo cristão. E você tem também uma característica interessante de observar aqui, né, como que a auréola aqui, o sinal da santidade aqui, ele está bem mais discreto, né, do que em outras obras do período medieval, né, dos períodos anteriores, né, que eles já tinham esse elemento aqui bastante visível, né, bastante claro, né. Aqui a gente tem o Tiziano Vecellio. Eu separei 3 obras dele aqui. Observa aqui como que essa obra aqui da Anunciação, ele já tem um tom dramático. Repara como que as figuras elas são posicionadas aqui, né? A gente já começa a ter uma amostrinha do que seria as grandes composições barrocas, né? Você começa a ter aqui bastante dinamismo aqui, né? Figuras em uma cena, né? Em uma narrativa toda em uma proporção mais épica. Aqui a gente tem um autorretrato dele. É interessante como que esse autorretrato aqui ele já começa a dar sugestões de técnicas que vão sendo bastante usadas a partir de 1600, 1700. Né? Até hoje a gente volta para pinturas do Tiziano como um dos primeiros a usar determinados tipos de técnicas de pincelada. Aqui a gente tem a Madonna e o Menino. Não é um triângulo certinho aqui no centro, mas é um triângulo que mais ou menos inclinado. Mas a gente tem essa característica da renascentista de vestes vermelhas com o manto azul, o manto da Nossa Senhora. Alguma sugestão aqui de planos, né, de perspectiva, né? Você tem a árvore em primeiro plano, você tem esse morro aqui em segundo plano, você tem esse plano aqui mais no fundo, né, parece ser um oceano, você tem o céu. Você vê que o renascentista ele se recusa a ter o plano achatado, assim, né? Ele não ter dimensão. Aqui temos algumas obras do Tintoretto, o Corpo de São Marcos sendo levado para Veneza, pintado entre 1562 e 1566. Observa novamente aqui a perspectiva linear, um ponto de fuga, né, tudo funcionando dentro desse espaço, né, figuras retorcidas. Observa aqui o posicionamento dramático, né, dos elementos, né, buscando causar emoção, causar comoção nos fiéis. Lembrando que isso aqui é uma cena da narrativa cristã, né? Então, para um fiel cristão, isso aqui tem muito apelo emocional, né? Corpo de São Marcos sendo levado, né, para Veneza, tudo. Então, você tem aqui as pessoas, o corpo sendo carregado, né? As pessoas ajudando a carregar. Aqui a gente tem São Luigi, São Giorgio e a princesa, né? Você repara o posicionamento aqui também com uma certa dramaticidade. Autorretrato aqui do Tintoretto, também parecido com o do Tiziano. Você vê que os autorretratos dos pintores eles tendem a ter uma sobriedade maior do que a obra encomendada, pelo menos aqui nesse período renascentista. Mas independente de qualquer coisa, você observa como que até no autorretrato dele existe essa preocupação da tridimensionalidade, né? Começa a ter uma preocupação maior com a tridimensionalidade, e isso é retratado também
nos autorretratos dos pintores. Vamos dar uma olhada aqui então em algumas obras do Paolo Veronese. Bom, essa obra aqui é a família de Darius III perante Alexandre, no caso aqui é o Alexandre o Grande, né, o Conquistador. E essa pintura aqui, ela retrata um momento em que Alexandre ele conquistou, né, a região da Pérsia, que era governada por Dário III, e os registros históricos contam que o Alexandre o Grande ele foi bastante misericordioso, vamos dizer assim, com a família do Dário III e deixou a família viver, ele não fez nenhum tipo de barbárie, né? E observa que essa pintura, né, em termos de, bom, primeiro vamos ver aqui, perspectiva linear, né? Você observa como que os arcos aqui estão em perspectiva, ele tem uma estrutura parecida com a Anunciação do Da Vinci, né? Você tem um panorama aqui e uma perspectiva em um ponto e uma cena acontecendo bem em primeiro plano aqui, né? Isso é a primeira coisa a observar aqui. Mas observa também como que essa pintura aqui, ela tem uma preocupação de descrição de matéria bastante acentuada aqui, olha. Você tem a descrição bastante de tecido, dos metais, dos ornamentos, né, de toda essa situação. Observa o posicionamento de composição bastante interessante aqui. Você tem essas duas grandes massas de elementos aqui. Repara que mesmo se essa pintura que ela não tiver um título, você consegue entender que essas pessoas elas estão ajoelhadas perante, né, esse homem aqui, e essa pessoa aqui que está inclinada aqui em direção a esse grupo, né, mostrando as mãos. É como se ele dissesse assim, olha, tenha piedade, essas pessoas estão ajoelhadas, não é necessário fazer nenhum tipo de crueldade, né? E você vê que a narrativa por si só, ela funciona sem uma necessidade de uma explicação, né? Claro que quando você conhece o contexto, entende sobre o que é a pintura, né, o momento histórico que está sendo retratado, fica mais fácil de entender. Outra coisa que vale a pena prestar atenção no caso dessa obra, né, é como que o Veronese ele tem um controle fino de tons aqui na parte da frente, e os tons aqui eles estão mais escuros, aqui no fundo eles estão mais claros, né, ele achata os tons aqui empurrando o valor tonal para cima, de modo que ele faz essa separação de planos. Então se essa parte aqui tivesse tudo escura também igual na frente, ia ser muito mais difícil de ler essas figuras aqui da frente, né? Então ele faz essa separação e faz com que essa pintura fique muito mais harmônica e muito mais fácil de ler, de entender. E por fim, vale a pena prestar atenção no seguinte aqui, como que em pleno 1500, né, em plena Renascença, essa obra ela retrata uma cena que reflete um período, né, um pouco anterior à Grécia helenística, né? Ou seja, é uma cena, né, que foi passada de gerações em gerações, referente ao Alexandre o Grande, que foi um grande conquistador grego, né? Então, repara como que a olhada que a Renascença tem para o passado em relação à Grécia é um olhar com interesse, não só artístico, como filosófico, como histórico também, de registros históricos, mitológicos, enfim, tudo que permeia essa região, esse momento na história, é olhado com grande interesse pelos renascentistas. Aqui a gente tem mais a pintura do Veronese, essa mais com cara, né, de renascença, de maneirismo. Você tem a figura de Cristo aqui no meio, perspectiva linear, mesma coisa, a gente tem uma centralização aqui dos elementos, apesar as linhas elas vêm aqui para o centro, né? Você observa como que existe uma preocupação aqui de vários planos também, né? A gente tem primeiro plano, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, ainda coloca umas aves aqui voando aqui no fundo, né? Tudo visando essa sensação espacial no plano bidimensional. Aqui mais uma obra do Veronese, onde a gente tem aqui a conversão da Maria Madalena. Observa novamente aqui as cores usadas, cores praticamente primárias aqui, né? A gente tem o azul, tem verde, tem vermelho, né? Essas cores mais que se diferenciam, né, da matiz cromática no espectro cromático de cor. A gente tem um posicionamento também das figuras, assim, como que encenando, né, uma cena, e os elementos aqui característicos também
dessa reprodução de valores gregos estão aqui, né? Colunas, né? Você vê as vestes, você vê posiciona o retrato, a busca por um retrato mais realista. Olha, observa como esse rosto aqui ele tem feições gregas, né? Parece até uma estátua grega aqui.